É muito bom ver que temos visitantes. It's very nice to see that we have visitors. Bem-vindo muito especial a vocês. So it's a very special welcome to you. E é sempre muito bom poder encontrar a nossa família, os nossos irmãos de todos os domingos também. And it's always so good to come here and to see our family, our brothers. A palavra que eu trago hoje, Deus colocou no meu coração já há algum tempo atrás. And the word that I bring today, God placed in my heart a long time ago. Mas como sempre, eu tinha a certeza de que Ele prepararia o tempo oportuno para trazê-la aqui. But as always, I knew that God would prepare the perfect time for me to bring it. Hoje o foco da nossa igreja é na Santa Ceia. And today the focus of our church is on communion. É relembrarmos o que realmente Jesus fez por nós naquela cruz. And we are to remember exactly what Jesus did for us on that cross. E é como se nós já tivéssemos visto um filme e conhecemos o fim deste filme. And it's like we are seeing a movie, but we have already seen it and we know how it ends. Então nós sabemos onde deve estar realmente o nosso coração e onde deve estar a nossa esperança de futuro. So we know where our hearts should be and we know where our hope should be for our future. Mas enquanto vamos vivendo a nossa vida aqui, cumprindo o propósito de Deus, nós vamos tendo alguns inimigos. But while we live here on this earth as we fulfill God's purpose, we have some enemies. E hoje eu gostaria então de falar sobre os inimigos da esperança. And so I would like to speak to you today about the enemies of hope. Eu não sei vocês, mas será que já pararam para refletir o que realmente nos tira a esperança? I don't know about you, but I don't know if you have ever stopped to think about what are the things that take away our hope. Muitas vezes não é pecado, não é o diabo, Many times it might not be sin, it might not be the devil, mas pode ser alguma simples coisa que nos agarramos como uma âncora na nossa vida. but it might be something simple in our lives which we hold as an anchor. Principalmente quando passamos por algum momento difícil, alguma dificuldade, normalmente, Especially when we go through something difficult or an adversity. Normalmente nos agarramos a algo ou a alguém. Many times we hold on to someone or to something. E normalmente podemos perceber que quando confiamos em algo, em alguém, normalmente é terreno e não celestial. And we can understand that when we are holding on to something or someone, then it is something that is earthly and not from heaven. Normalmente buscamos mais algo material do que espiritual. Many times we seek after something which is physical and not spiritual. Enquanto eu me preparava melhor para essa palavra, And while I was preparing myself to bring this word, eu ouvi uma história de uma pessoa, I heard a story from someone. eu acho que nos Estados Unidos. I think it happened in the United States. E ele tinha um barco que estava numa marina. And this person, he had a boat that was in a marina. Ele ainda era um pouco inexperiente naquele lugar. And he was still quite inexperienced in that area. E ele ficou apavorado com a notícia que viria uma grande tempestade. And he was terrified when he learned that there would come a great storm. Então ele tentou reunir o máximo de pessoas e de amigos para que ajudassem a ele a amarrar o barco antes da tempestade chegar. So he tried to get together many friends and many people that would help him tie the boat so that it would not leave, so that it would not run off with the wind. E eles começaram a amarrar cordas em todas as pontas do barco, em árvores, em postes, em casas, como o barco ficou tipo numa teia de aranha. And they tried to tie down different ropes on every single part of the boat, and it looked like a spider's web all over the boat. E passou um senhor e disse: olha, se me permitem dar a minha opinião com a minha experiência, And the man passed by, and he asked if you'll allow me to give my opinion. I have some experience. dessa forma como estão fazendo, além de perder o barco, The way you're doing it, aside from the fact that you're going to lose the boat,
Vocês vão arrancar árvores, postes e casas. You are going to rip down the trees where the boat is tied, the houses where the boat is tied. Então coloquem 4 âncoras no mais profundo possível. So what you should do is you should place 4 anchors as deep into the sea as possible. Que assim vocês podem tentar que o barco se mantenha estável e orem a Deus para que tudo corra bem. And so you can be sure that the boat will remain stable, and you can pray to God that everything will go well. Então é sobre isso que Deus falou ao meu coração, aonde estamos colocando o nosso barco. And that's what God spoke to my heart about. Where are we placing our boat? E Deus nos ensina a colocarmos âncoras profundas nele. And God teaches us to place very deep anchors in Him. 1 Timóteo foi escrito por Paulo, 1 Timothy, it was a letter written by Paul. uma carta que ele escreveu a Timóteo, que estava a liderar uma igreja em Éfeso. This is a letter which he wrote to Timothy, who was leading a church in Ephesus. Então ele escreveu para que Timóteo pudesse instruir a igreja, os cristãos, So he wrote so that Timothy could instruct the brothers and the church como um cristão deveria se comportar, how a Christian should behave himself se comportar à luz do Evangelho. in light of the gospel. E o tema principal do Evangelho And the main theme of the gospel é trazer uma expressão prática e visível para nós. is to bring a very practical expression for us. Então a palavra de Deus se torna prática e visível para mim, para você, como um manual de instrução para a nossa vida. So the word of God, it becomes practical. It becomes an instruction an instruction manual for our lives. Então eu vou ler 1 Timóteo do capítulo 6, dos versos 11 ao 19. Eu vou ler em português e vocês podem acompanhar em inglês para a gente ganhar tempo. Okay, so it's going to be read in Portuguese, but you can read up here in English so that we can save time. E diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito, único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para todo sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para que era e que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, hoje é a pergunta que eu faço, uma reflexão sincera. And so today, this is the question that I asked, that we would have a serious reflection, Quais são as âncoras da sua alma? that we would reflect on which anchors do we have for our souls. O que se recorre para se sentir seguro e confortável? What are we using to feel safe, to feel comfortable? A palavra de Deus diz claramente para confiarmos no Deus e adquirirmos a vida eterna.
The Word of God tells us clearly that we should trust God, and that way we will have eternal life. Mas a Bíblia também nos mostra algumas âncoras que podem nos levar à destruição. But the Bible also shows us some anchors which can lead to our destruction. No livro de Salmos sugere 3 âncoras And the book of Psalms, it talks about 3 different anchors que normalmente nós, como pessoas, costumamos nos agarrar. that many times we as people tend to cling to. E elas são poder, pessoas e posses. And these are power, people, and wealth. A primeira, poder, no Salmo 33, do verso 17 e 18, diz assim: In Psalm 33, verses 17 to 18, it talks about power. It says like this: O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love. Note que esse verso, Deus diz o que não devemos fazer e é tão generoso que nos diz o que devemos fazer. And see that this verse, God is so generous that he not only tells us what we should not do, but he tells us what we should do instead. Então, por que na prática da nossa vida temos tanta dificuldade? So why in our practical lives, why is it so difficult for us? A segunda âncora, pessoas. The second anchor is people. No Salmo 118, verso 8 diz: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Psalm 118:8 tells us, "It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans." E também em Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. In Jeremiah 17:5 it tells us, "This is what the Lord says: Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord." É preciso ter cuidado quando lemos esses versos, porque não quer dizer que devemos andar desconfiados uns com os outros. And of course, this is something that we have to be careful when we read these verses, because it doesn't tell us that we should always be suspicious with everyone we are with. O que a palavra está dizendo é que não devemos andar em alerta, olhando para os 4 cantos de quem realmente anda conosco. It doesn't tell us what the word tells us is we have to be alert and looking at the people who are around us. Mas sim aonde deve estar o nosso coração. It tells us that where our hearts should be. Em Lucas 12, o verso 34 diz: Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Sorry. Okay. In Luke 12:34 it tells us, "For where your treasure is, there your heart will be also." E em terceiro, posses. And the third one is your belongings or your wealth. No Salmo 52, o verso 7 diz: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Psalm 52:7 tells us, "Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others." Nada disso é mal para nós. None of these things are bad for us in themselves. Precisamos ser fortes e corajosos para viver nesse mundo. We need to be strong and brave to live in this world. Precisamos nos relacionar porque Deus nos fez para relacionamentos. We need to relate with others because God made us for relationship. E precisamos de recursos para viver a nossa vida. And we need resources to live our lives. Mas o que Deus colocou no meu coração é que não podemos dar muito espaço a qualquer coisa que nos tire da presença de Deus. But what God placed in my heart is that we can't give too much space in our hearts for things that take us away from the presence of God. Nada que seja deste mundo pode nos garantir
o que só Deus nos garante. Nothing of this world can guarantee us the things which only God guarantees. Se poder, pessoas, posses, coisas, seja o que for, tomar muito espaço em nós, If power or people or wealth takes up too much space in us, isso vai se tornar como ladrões da nossa esperança. they will steal away our hope. Isso vai nos aprisionar. They will imprison us. E Jesus nos libertou. And God has freed us. Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. In John chapter 10 verse 10 Jesus says that the thief he comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Jesus é que é a nossa real confiança. Jesus is the only real hope we can have. Deixa eu contar uma pequena história. So let me tell you a small story. E aproveita a oportunidade que possam orar e estar orando, especialmente por Carvoeiro. And I ask you that you will be, this is an opportunity for you to pray, especially for Carvoeiro. Eu não sei se tem alguém que fique sabendo do que acontece na vila, na vida cotidiana da vila. I don't know if many of you know about the things that happen in the daily lives in the villa of Carvoeiro. Sempre foi considerado uma vila tranquila, uma vila familiar. It's always been considered a villa for families, a peaceful place. Mas infelizmente, de algum tempo para cá, as coisas mudaram um pouco. But unfortunately, some time from now, things have been changing a little bit. E como eu acredito que nada é por acaso, And because I don't believe anything happens by accident, neste momento estamos vivendo exatamente no centro, no meio de onde tudo acontece em Carvoeiro. right now we are living exactly in the center of where everything happens in Carvoeiro. É bom, mas infelizmente também não é bom porque vemos e ouvimos coisas desagradáveis. It's good, but it's also not so good because we see and hear things that are unpleasant. Algum tempo para cá, Carvoeiro foi invadido por um grupo de pessoas Sometime from now, Carvoeiro it was invaded by a group of people. em que começou por um pequeno grupo e por alguns momentos It started with a small group and then with small moments, small things that happened. e o grupo foi aumentando de jovens, miúdos até velhotes. And it kept increasing from young people and until older people as well, Vendendo coisas ilícitas. selling illicit things. Infelizmente, sempre vai haver quem compre. Unfortunately, there will always be people who buy it, Mas é muito triste e angustiante de ver diante dos nossos olhos but it's very sad. It's very sad to see it happen in front of our eyes. e começamos a ver pais lutando para defender filhos contra essas pessoas. And we start to see parents who fight to protect their children from these people, from these things. Começamos a ver comerciantes, lojas a lutarem para que não tenham essas pessoas. We start to see shopkeepers fighting to keep these sort of people away from their places. Infelizmente, acho que boa parte das pessoas ouviram dizer de um casamento que foi invadido por esse grupo de pessoas. And maybe many of you heard about a wedding that was invaded by these people. Foi muito triste, teve polícia, teve confusão, foi muito desagradável. It was very sad. The police came. There was a lot of confusion. It was very unpleasant. E desde que mudamos para este lugar, eu tenho orado incansavelmente para que pare este tipo de coisa em Carvoeiro. And since we have moved here, I've been praying that this sort of thing will stop in Carvoeiro. E eu confesso que em muitos momentos eu desanimava, porque eu orava e no dia seguinte, quando eu passava, a situação era igual. And many times I felt discouraged because I would pray, and then when I was going through my day, I would see the same situations.
Então, o povo, os comerciantes, um bom número de pessoas resolveu se reunir e tomar uma providência. And so the people and the shopkeepers, they decided to get together and find a way to help themselves out. E conseguiram marcar uma reunião em Lagoa com as autoridades, o presidente da Câmara, comandante da GNR. And they got together with the authorities from Lagoa and from the National Guard and the police and the president of the city council. E então surgiu uma esperança. And so there was a bit of hope. Começamos a ver uma luz no fim do túnel. We started to see a sort of light at the end of the tunnel. Eu estava muito entusiasmada por essa reunião. I was very excited for this meeting. Eu não pude ir, eu estava no trabalho. I couldn't go because I was at work. E no momento que acabou a reunião, algumas pessoas, quando regressaram, eu estive com algumas pessoas. And when the meeting finished, some people came back and I was able to see some of these people. E, infelizmente, ninguém se responsabilizou por nada e não se resolveu nada. And unfortunately, no one took responsibility for anything and nothing was actually solved. Naquele momento surgiu um certo pânico porque pensamos, agora que eles então virão ainda mais fortes. And there was a certain panic because we felt like that now they're going to come in strong. Eu confesso que eu fiquei muito desapontada. And I confess that I was very disappointed. Mas eu continuei com as minhas orações. But I kept praying. E numa oração, And while I was praying, o Espírito Santo falou claramente comigo. the Holy Spirit, he spoke very clearly to me. Afinal, a sua confiança está em quem? And he asked, so who is your hope in? Who is your trust in? Nas autoridades In the authorities ou em mim? or in me? Não pare de orar. Don't stop praying. Acreditem no que eu vou dizer. So believe what I'm going to say. Desde este dia, e faz mais de uma semana, From this day on, and it has been at least a week, não se vê uma dessas pessoas em Carvoeiro. O Carvoeiro está limpo. I haven't seen one of these people in Carvoeiro. It's clean. E eu quero continuar crendo que foi o poder de Deus através de uma oração. And I want to keep believing that it's God's power through prayer. E dizer que a nossa confiança sim tem que estar em Deus. Precisamos da autoridade? Precisamos. And to say that truly our trust must be in God. If we need authority, we do need authorities. Mas são limitados. But they are limited. E Deus não tem limite. And God does not have any limits. Então eu peço, junto comigo, continuem orando por Carvoeiro. So I ask, together with me, keep praying for Carvoeiro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que chamar pelo meu nome, ele ouvirá a oração e fará. Because the Word of God tells us that those who call His name, God will hear their prayers. Amém. Em Hebreus 6, dos versos 17 e 19, diz assim: Hebrews 6, verses 17 to 19 tells us, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com um juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. because God wanted to make sure the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Esperança colocada em qualquer coisa ou pessoa que não seja Jesus é em vão.
hope placed in anything that is, or anything or anyone who is not Jesus, it is in vain. Coisas e pessoas sempre vão nos decepcionar. Things and people will always disappoint us. Nada nem ninguém tem força o tempo todo. Nothing or anyone has strength for all times. Pessoas falham People fail, e posses ora se tem, ora não se tem. and wealth, you might have it today and it might be gone tomorrow. Eu tenho um primo que vive na Finlândia. I have a cousin living in Finland. Ele é casado com uma finlandesa He is married to a Finnish woman, e ele vive já há alguns anos lá. and he's been living there for a few years now. Essa semana ele veio de férias a Portugal. And this week he came here on holidays to Portugal. Tivemos um tempo juntos. We had some time together. E eu não sei se vocês viram, há um tempo atrás saiu nas notícias que a Finlândia, pela 6ª vez, foi considerada o melhor país do mundo para se viver. And I don't know if you saw in the news some time ago, Finland was for the 6th time declared the best place in the world to live. E o meu primo ainda me corrigiu dizendo que também foi considerado o país mais feliz do mundo, e eu achei estranho. And my cousin also told me that it was also considered the most happiest place in the world, and I thought it was a bit strange. É difícil de imaginar um país tão frio ser feliz. It's hard for me to imagine such a cold country being happy. Quando se pensa num país feliz, eu penso no Brasil, eu penso na África, não na When I Finlândia. think about something happy, I think about somewhere in Africa, somewhere in Brazil. E a esposa dele é assistente social na Finlândia. So his wife is a social assistant in Finland, O foco dela são nas crianças. and her focus is on children. E ela fala pouco português. She didn't speak a lot of Portuguese, E quando o meu primo estava dizendo isso, a gente conversando sobre o país feliz, e ela só dizia, não concordo, não concordo. and when we were talking about happy countries, she only said that she doesn't agree. She doesn't agree. E eu perguntei por quê. And I asked her why. A Finlândia é considerado o melhor país do mundo para se viver por posses. Finland is considered the most the best country to live in because of people's wealth. Porque é um governo bem-sucedido. Because the government is successful. É considerado por bens materiais. It's considered this because of material belongings. E ela, como finlandesa, não concorda, porque a taxa de suicídio e de crianças retiradas das famílias é gigantesco. And she doesn't agree because the suicide rates and the rates of children taken from their families is very high. Existe um problema muito sério com o alcoolismo naquele povo. There is a very serious problem with alcoholism. Ela própria não convive com a família, não conhecem os filhos dela, porque tem problema com o alcoolismo. She doesn't get along with her family because and they don't even know her children because they have an alcohol problem. Então ela sofre porque ela tem que ver as condições dadas da família a uma criança, e na maioria das vezes é retirar a criança dos pais e colocar num lar, num orfanato. And so it's very sad for her to see so many times in her work children who are living in a certain situation with their parents and they have to be taken away to go into an orphanage. Então ela própria diz como é possível Finlândia ser considerado este país para o mundo, que não é verdade, baseado em poder comprar uma casa porque o sistema de saúde funciona, a educação funciona, mas dentro de casa nada funciona. And so she's a little bit, she couldn't believe that it's considered such a good place when she sees all these things. Even if you can, it's easier to buy a house or something, when people's life situations and family situations are so bad. Então eu posso dizer que precisamos enraizar, colocar a nossa âncora em Deus. So I must say that we must be rooted and we must place our anchor in God. No Salmo 52, os versos 8 e 9 diz assim: In Psalm 52, verses 8 and 9, it tells us, Mas eu sou como uma oliveira que floresce
sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. But I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. For what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people. And I will hope in your name, for your name is good. Esses versos soam como uma oração. And these verses, they are a prayer. Vamos orar fixando nossos olhos, o nosso coração nas coisas que não são deste mundo. Let's pray with our eyes fixed on the things which are not of this world, Nas promessas que Deus tem para nós. on the promises which God has for us. Se todos os dias dissermos, Deus, que morra um pouquinho de mim, If every day we say to ourselves, God, let a little bit of me die, só assim nós vamos florescer, frutificar. that is the only way which we can flourish and give fruit. E ele vai crescer. And He will grow. Essa semana eu vivi um outro testemunho. And this week I saw another testimony. Eu tinha até colocado nos meus apontamentos que falaria se houvesse tempo. And I put it in my notes that I would speak about it if I had time. E ainda temos um tempo. And we still have some time. Outro apelo que eu faço. Another appeal that I make. Preocupem-se, olhem para o que acontece à volta. Look around to what happens around you. Estejamos atentos a quem está próximo de nós. Care for those who are near you. Estamos tão distraídos. Sometimes we are so distracted. Quando estamos à espera de uma consulta ou de alguma coisa, normalmente passamos o tempo no telemóvel. When we are waiting for an appointment or something, so many times we are fixed on our phones. Muitas vezes acontecem coisas e a gente nem percebeu. Many times things happen and we don't even realize. Essa semana eu fui buscar o Francisco nas férias desportivas. This week I went to get Francisco from sports holidays. E por favor, acreditem, eu não estou contando o testemunho para que eu cresça. And I'm not trying to tell you this testimony so that I will grow or anything like that. Mas é para que possamos ver na prática o que Deus é capaz de fazer. But it's so we might see in practice what God can do. Eu tinha planeado buscar o Francisco e dar um duche no carro porque estava bem sujo. I was planning to take Francisco and then go and wash my car, which was very dirty. E eu disse, Francisco, filho, é bem rápido, o carro está muito sujo. E ele, mãe, eu tenho fome, mãe, eu estou cansado, mãe. And I told Francisco, the car is very dirty, we have to wash it. And he was, I'm very hungry, I want to go home. Filho, aguenta um pouquinho, é só lavar o carro rapidinho. And I told him, I'm just going to wash the car very fast. E eu lavei o carro, entrei no carro e ele disse, mãe, me diz que agora vamos para casa. And I got in the car after I finished washing it, and he told me, Mom, tell me we are going home right now. E eu disse, não, filho, só vou parar mais à frente que eu vou aspirar o carro também. And I told him, no, I just have to stop here because I also have to vacuum the car. E hoje eu louvo a Deus, porque eu não sei porquê, decidi naquele momento aspirar o carro também. And I praise God because in that moment I decided that I would also vacuum clean the car. Ele não quis sair do carro, ficou no carro no telemóvel. He didn't want to leave the car. He was on the car and the cell phone. E eu preparei tudo, tirei o lixo, preparando as coisas. And I prepared everything. I took out the trash. I was just preparing the car to vacuum it. Eu vi um senhor passando correndo e achei estranho. And I saw a man going by. He was running and I thought it was strange. E fui atrás dele. And I went after him. No meio do caminho, ele voltou até mim, ele estava engasgado. And in the middle, while he was going, he stopped and he came to me and he was choking. Eu não sabia com o quê. And I didn't know with what. E eu não pensei, foi muito rápido. And I didn't think, it was very fast. Eu vi que ele estava engasgado I saw he was choking. e o peguei por trás. And I held Vou him. tentar demonstrar. I will try to demonstrate. Peguei-o por trás, na altura do estômago, I held him around his stomach. e comecei então a pressionar para que ele vomitasse. And I pressed so that he would spit it out. E ele não respirava. But he was not breathing. E eu, com toda a minha força, With all my strength,
apertava-o cada vez mais. I was holding. I was trying to apply even more pressure. Entretanto, chegou 2 rapazes e eu só dizia, liga para o 112, liga para o 112, ele está engasgado. And some other guys came, and I was telling him call the emergencies because he's choking. Quando eu disse isso, ele levantou os braços e fez, And não when I said that, precisa mais. he put up his arms and he was like, "You don't have to do it anymore." Eu fiquei tão comovida. And I was so touched. Ele poderia ter morrido. He could have died. Eu tenho pavor de engasgos. I'm very afraid of choking. O Francisco, quando criança, já quase morreu engasgado. When Francisco was a child, he almost died choking. E das orações que eu mais faço na vida é para que ninguém se engasgue. And one of the prayers I make the most is that no one would choke. E eu tive essa semana essa experiência com o engasgo. And this week I had this experience with someone who was choking. Ele ficou bem, He eu was fui well. embora. I went away. 2 dias depois eu disse ao Francisco, filho, vamos passar ali porque eu quero ver se o senhor está lá. 2 days later, I went by with Francisco and I said, "Let's see if the man is still there. Is there again?" Mãe, tô morto, tô com fome, tô cansado. Mom, I'm hungry. I'm tired. I want to go home. E eu fui ver o senhor, parei o carro e disse, então, vim ver se o senhor está vivo, afinal está. E ele caiu em lágrimas. And I came and I stopped by the man and I said, "So I came to see if you're still alive." And he started crying. E ele disse, há 2 dias que eu só falo em si e nem sei o seu nome. And he said, "It's been 2 days and I've been speaking about you and I don't even know your name." E a única pergunta que eu fiz para ele foi, o senhor acredita em Deus? And I asked him, "Do you believe in God?" E ele, sim, claro, eu acredito em And he Deus. said, "Yes, of course I believe in God." Então eu vou estar orando pelo senhor, e quando o senhor se lembrar de mim, apenas ore pela minha família. And I said that I'm going to be praying for you, and anytime you remember me, just pray for me and my family. Eu o convidei para vir aqui. I invited him to be here. Ele não veio. Quem sabe um dia vem? He didn't come. Maybe someday he would come. Então eu conto isso só para que possamos perceber na prática o que Deus pode fazer se estivermos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. And so I only tell this because look at what God can make happen if we are paying attention to the voice of the Holy Spirit. Além de ouvir, é obedecer. And besides listening, it's obeying. Eu ouvi naquele momento, aspira o carro. And I heard in that moment, vacuum the car. Eu poderia ter desobedecido e ido embora, I could have disobeyed, I could have gone away. mas eu não fui. E para a glória de Deus, aquele homem está lá, vivo. But I didn't, and to the glory of God, that man is alive. Então vamos curvar o nosso coração, a nossa mente, vamos orar a Deus, que é digno. Começar a nos preparar para a Santa Ceia, receber o pão e o vinho representado. So let's bow down our hearts and prepare our minds for God who is worthy and to receive communion. Jamais saberemos e conseguiremos entender o que o Jesus sentiu, o preço que pagou naquela cruz. We will never be able to understand the price, what Jesus went through and what he felt when he was on that cross. Jamais saberemos qual foi o real sofrimento que ele sentiu. We will never understand the suffering which he went through. Mas hoje ele vive, reina e deve governar na nossa vida. But today he lives, he reigns, and he should reign over our lives. Então Jesus continue cuidando de nós. So Jesus, keep taking care of us. Perdoa-nos quando falhamos e não obedecemos. Forgive us when we fail and when we don't obey. Queremos colocar a nossa âncora bem profunda nas tuas promessas. We want to place our anchors deeply into your promises. A tua palavra diz que tudo isso aqui vai passar. Your word tells us that all of these things here, they shall pass. E obrigada porque já sabemos qual será o fim. And thank you because we do know what the end is. Estaremos contigo na glória. We will be with you in glory. Até lá, nos ajude. And until then, help us.
nos transforma, Transform us. guia-nos no seu bom caminho. Guide us in your path. Ao tomarmos hoje os elementos representados da sua ceia, And today, as we take the elements which represent your supper, your communion, que o nosso coração possa ser só gratidão pelo que o Senhor fez. may our hearts be filled with only gratitude for what you have done. Que possamos sinceramente dizer obrigada, Jesus. That we might sincerely say, thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. E eu digo obrigado por esta oportunidade de falar da tua palavra, em nome de Jesus. And I say thank you for this opportunity to speak your word in Jesus' name. Amém. Amen. Agora vamos passar para a ceia. Se houver alguém que não queira realmente vir buscar os elementos e ceiar, fica à vontade, fica no seu lugar. So now we will have communion. If there's anyone who truly doesn't wish to come and take communion, just you can stay in your seats. Steve vai nos liderar numa canção. Steve will lead us in a song. Enquanto isso, podemos então vir pegar o nosso pão e o nosso vinho. And while he is singing, we can come and take our bread, take our wine. Esperem um pouquinho, que depois então teremos os versículos e iremos ceiar juntos. And just wait a little bit while you have them, because then we will read some verses and we will take it all together. Amém?